Olá pessoal, então hoje a gente vai começar a falar sobre infiltração. Vamos definir o que é isso, vamos dar uma breve introdução, vamos falar também nos processos que ocorrem com a água quando ela está dentro do solo. Né? Então esse capítulo de infiltração ele é um pouco extenso, a gente vai tratar de vários assuntos diversos, né? Então eu vou tentar separar em diversos vídeos menores para a gente ir digerindo aos poucos, tá? Então, primeiro a gente vai começar com uma breve introdução sobre a infiltração em si. Depois a gente vai falar sobre a composição do solo, né, a textura do solo, principalmente. Depois a gente vai estudar o armazenamento de água no solo, o que faz a água ficar ou sair do solo e como a gente mede, quais são as variáveis de medida de umidade no solo. Que no próximo será o próximo assunto de medição da umidade no solo, né? Como que a gente mede essas variáveis de umidade do solo. Isso vai ser relativamente rápido. A seguir a gente vai falar sobre retenção de água no solo, que é uma parte que a gente vai falar sobre forças que operam entre a água e o solo e o ar dos poros, que faz com que a água tenda a ser retida no solo. Isso depende do tipo de solo e também da umidade desse solo em si. Depois a gente vai falar sobre movimento de água no solo, que é como quantificar as equações que determinam, né, esse tipo de movimento. Nessa parte a gente vai separar solos saturados e não saturados. E depois a gente vai buscar determinar a capacidade de infiltração de cada tipo de solo, que é o máximo, a taxa de infiltração máxima que aquele tipo de solo permite, né? Então isso a gente vai discutir um pouquinho mais em detalhes depois, vocês vão entender. E depois a gente vai passar pelo cálculo da infiltração em si durante eventos de chuva. Então como é que essa taxa de infiltração vai variar conforme a gente tem a ocorrência da precipitação, né? Então pretendo fazer alguns exercícios nessa parte também, mais simples, para a gente fixar o conteúdo, tá? Mas esses são os temas. Então nessa primeira aula aqui a gente vai começar com uma breve introdução sobre a infiltração. Então primeiro, o que é a infiltração, né? Nada mais é do que o fluxo de água que passa pela superfície do solo e adentra na zona não saturada do solo, né? Então todo o fluxo de água que passa por essa transição a gente considera como infiltração, tá? Depois a gente pode definir um outro termo que é percolação. Então esse percolação vocês vão talvez vejam em alguns lugares como todo e qualquer movimento de água abaixo da superfície terrestre, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com o conceito de que a percolação é a transição da água da zona não saturada para a zona saturada. Então vamos ver um desenho aqui que está no livro do Colichon para dar uma ilustrada nisso. Então a gente tem as três camadas do solo, né? Que tem a zona não saturada mais próxima à superfície, tem a zona saturada abaixo e abaixo tem a rocha impermeável. Então na parte não saturada a gente tem que o solo composto, né, por matéria sólida e poros. Então, na parte não saturada, nem todos o volume dos poros estão ocupados por água. Estão só parcialmente ocupados por água, ou seja, o solo não está 100% saturado, que é o que acontece na camada aqui abaixo. Todos os poros, não tem nada de ar no solo, só tem água e material sólido. Então, nessa questão a gente chama, nessas duas camadas do solo, abaixo é a água subterrânea e acima, na zona não saturada, a gente chama de água do solo. Então essa é a diferenciação que a gente faz. Ok, então vamos continuarmos um pouquinho. Tá, então, o que são, dentro dessa questão, quais são os movimentos, tipos de forças que a gente pode ter que faça a água descer para a zona saturada, né, infiltrar e percolar,
e quais são as forças que fazem elas subirem ou se movimentarem nas horizontais. Então, tanto a infiltração como a percolação, elas estão relacionadas com forças que empurram a água para baixo, né? Então, elas estão sempre apontando para baixo. Mas a gente tem o que a gente chama de ascensão capilar, que nada mais quando você tem poros. Deixa eu ver se tem uma figura melhor para mostrar. Quando você tem poros, por exemplo, nessa figura aqui, você pode traçar um certo caminho pelos poros que vai determinar quase como se fosse um canudo. Então, qualquer variação de pressão que você tenha ao redor disso, você pode causar uma ascensão da água. E isso também tem relação também com a força, como se diz? Caramba, esqueci o nome. Com a tensão superficial, isso, com a tensão superficial da água, né? Então, a tensão superficial da água interagindo com o solo, existe essa força que faz com que a água ascenda. Pensa como se fosse um canudo, né? Um canudo que você está colocando num copo com água. A água pode subir ali pelo efeito da tensão superficial levemente, ou pode subir se a pressão ao redor dela aumentar, né? Então, essa é a força de ascensão capilar. Outro fator que faz a água subir é a própria evapotranspiração, tanto pela evaporação da superfície, né, quanto pela transpiração. As plantas vão puxar a água do solo, então vão fazer essa água subir. E depois finalmente a gente tem o que a gente chama de redistribuição interna, que é os movimentos de compensação, ou seja, por gravidade ou qualquer efeito que faça com que a água se redistribua e se reajeite dentro do solo. Então isso pode ser tanto para cima, para baixo ou na horizontal também. Então esses são, né, os movimentos principais de água dentro do solo. E por que é importante estudar isso, né? Porque se a gente pensar, a água que fica armazenada no solo, ela vai ficar disponível para as plantas fazerem essa transpiração, né? Não só para fazer transpiração, mas também, né, para alimentar as plantas, né, deixar as plantas vivas, mas hidrologicamente falando, elas ficam disponíveis para transpiração, né? Então é o movimento do balanço de água. Outra questão importante é a recarga de aquíferos, né? Aquíferos são reservatórios de água subterrânea. Tudo que tem de águas no solo a gente pode chamar de aquífero. Então pensa assim numa zona saturada, por exemplo, lençol freático, qualquer coisa que tenha volumes de água embaixo, isso vai ser recarregado pela infiltração. E finalmente, o que infiltra não escoa. Então, se a gente está pensando, por exemplo, em enchentes, um solo que tem alta capacidade de infiltração, como por exemplo solos arenosos, como a gente vai ver mais para frente, eles atrasam e diminuem o escoamento, o volume de escoamento superficial, né? Porque primeiro ele vai absorver uma boa parte daquela chuva. Agora, se o solo é mais argiloso, a infiltração vai ser mais devagar, então vai sobrar, ter um excesso maior de água para escoer superficialmente e causar a elevação dos níveis dos rios, né? E causar, por exemplo, enchentes. Então, essa né, os principais motivos para a gente estudar infiltração em detalhes. Só um detalhe que a própria taxa de infiltração depende um pouco... a quantidade do escoamento superficial, ela depende de uma relação entre a taxa de precipitação e a taxa de infiltração. Então aqui eu vou apresentar os vídeos do Comet e a gente vai discutindo um pouco, tá? Então vamos ver esse vídeo aqui primeiro e a gente já volta. Infiltration rate is the amount of water able to enter the soil in a specified time period. Tá, então vou melhor ir comentando assim ao longo do vídeo, né? Então a taxa de infiltração,
é a taxa de entrada de água, né, pela superfície do solo. It is expressed as depth per time, for example, 10 millimeters per hour. Assim como a chuva, a gente pode expressar em milímetros por hora, por exemplo. Infiltration capacity is the upper limit of infiltration rate. It includes surface infiltration and percolation, and is expressed in depth per time, for example, 15 millimeters per hour. Então, a gente tem uma outra definição que é a capacidade de infiltração. Então, a gente pode ter uma taxa de infiltração atual, e para aquele tipo de solo, a gente tem o máximo da capacidade de infiltração. Então, nesse exemplo que eles estão dando aqui, a taxa de chuva é 10 milímetros por hora. Então, concordam que a infiltração atual só pode ser até 10 milímetros por hora, certo? Porque você não tem como infiltrar mais água do que está chovendo. Nesse caso também, a capacidade de infiltração desse solo é maior do que 10 milímetros por hora. Ou seja, o solo seria capaz de infiltrar um fluxo de água maior do que o que está chovendo no momento. Então, nesse caso, a definição de capacidade de infiltração é importante porque se a taxa de chuva for menor do que essa capacidade de infiltração, quer dizer que não vai haver escoamento superficial, porque toda a taxa de chuva vai ser absorvida pelo solo. Por outro lado, se a taxa de chuva for superior à capacidade de infiltração do solo, então aí você vai ter um excedente de água que vai gerar o escoamento superficial. Então vamos continuar vendo o vídeo aqui. If precipitation rate is less than or equal to infiltration capacity, no surface runoff occurs. If precipitation rate is greater than infiltration capacity, surface runoff occurs. Surface runoff equals rainfall or snowmelt rate minus infiltration capacity. For example, if our rainfall rate increases to 25 millimeters per hour, but the infiltration capacity remains at 15 millimeters per hour, then the rainfall rate is 10 millimeters per hour greater than the infiltration capacity. The 10 millimeters per hour that does not infiltrate becomes surface runoff. Então, aqui ele deu o exemplo de se a taxa de chuva passar de 10 milímetros por hora, for para 25 milímetros por hora, e a capacidade de infiltração do solo continua em 15 milímetros por hora, então quer dizer que você vai ter um excedente de 10 milímetros por hora que não vai conseguir penetrar no solo. Então, o que vai acontecer? Ele vai escoar superficialmente, e vocês viram aí no vídeo que a água escoa e, por gravidade se desloca até o rio. Mas também reparem na água subterrânea, o que acontece. To 25 millimeters per hour, but the infiltration capacity conforme essa umidade vai descendo em direção à zona saturada, aí a parte saturada do solo vai aumentando, vai subindo, porque você está saturando de baixo para cima o solo. Então dê uma olhada aí. Remains at 15 millimeters per hour. Then the rainfall rate is 10 millimeters per hour greater than the infiltration capacity. The 10 millimeters per hour. Viram? E viram que também isso meio que acompanha o nível do próprio rio, né? Então, aquela coisa que a gente falou que escoamentos subterrâneos são devagares, escoamentos superficiais são rápidos, está relacionado com isso, porque a gente tem esse excedente, por exemplo, de 10 milímetros por hora e ele vai direto para o rio, num movimento muito mais rápido. Enquanto que o escoamento subterrâneo, essa água infiltra e depois se desloca subterraneamente até o rio. Outra coisa de se notar aqui é que o nível a separação entre a zona saturada e não saturada corresponde com a altura do rio, tá vendo? Então, se não houver chuva, o rio vai estar na altura da zona saturada, certo? Isso que a gente comentou em aula, porque nessa zona saturada que a gente vai ter os escoamentos subterrâneos. Ou seja, é o escoamento subterrâneo que mantém o nível do rio em períodos de estiagem. Quando a gente não tem chuva, o rio vai ser tão alto quanto for essa zona saturada e quão intenso for os escoamentos subterrâneos, certo? Então, essa aí que é a chamada
vazão basal ou vazão de base do rio, que é determinada única e exclusivamente pelo escoamento subterrâneo e tem a ver com o tempo de concentração que a gente estudou nas últimas aulas. Tá? Infiltration rate is the amount of... Então vamos continuar. Então a gente define essa variável, digamos assim, que é o excedente de infiltração. O que quer dizer, né? Como que a gente pode gerar excedentes de infiltração? Não, desculpa, excedentes de água que não vão infiltrar e que vão escoar superficialmente. A gente pode ter dois casos diferentes. Um caso em que a precipitação excede a taxa de infiltração, a capacidade de infiltração. Então, nesse caso, o escoamento superficial foi gerado por excedente de infiltração. Então, esse é o vídeo que ele está mostrando aqui, para a gente visualizar. Infiltration excess occurs when the rate of rain... Excesso, excedente sobre a infiltração, que excede as taxas de infiltração. Infiltration excess occurs when the rate of rainfall or snowmelt is greater than the infiltration capacity. The water that cannot infiltrate becomes surface runoff. For example, if the infiltration capacity is 15 millimeters per hour and the rainfall rate is 25 millimeters per hour, then the rainfall rate exceeds the infiltration capacity by 10 millimeters per hour. That 10 millimeters per hour becomes infiltration excess overland flow, even if the underlying soil is dry. Então, viu, mesmo que o solo esteja não saturado, ele falou que o solo estaria seco, né? Mas é um solo não saturado, a gente ainda pode ter escoamento superficial, desde que a taxa de chuva supere a capacidade de infiltração do solo. Então, vocês veem que enquanto a água está infiltrando ainda, você já está tendo escoamento superficial. E agora vai dar um exemplo de lugares que... Infiltration excess is most commonly observed with short-duration intense rainfall. It also occurs most often in areas with high clay content, or where the surface has been altered by soil compaction, urbanization, or fire. Infiltration excess overland flow is sometimes called Hortonian flow. Tá, então esse tipo de excedente de infiltração, né, esse tipo de escoamento superficial, por excedente de infiltração, ele ocorre em lugares que ou você tem altas taxas de precipitação, então aqui ele fala ali precipitação de curta duração que seja intensa, ou por baixas taxas de capacidades de infiltração, ou seja, solos que tenha alta concentração de argila, ou um solo que tenha sido compactado, ou solo urbanizado, que tem, né, muito asfalto, pouca capacidade de infiltração, ou passado por queimadas. Então aqui ele deu um exemplo de uma região que teve queimadas e tem solo compactado também, né? Então esse é um tipo de escoamento superficial que ocorre pelo excedente da infiltração. Ou tem o que a gente chama de excedente de saturação, que a chuva pode não ter superado a capacidade de infiltração do solo, mas em algum momento esse solo vai saturar, porque ele está infiltrando toda a água que chega da chuva, ele infiltra, vai infiltrando, vai acumulando, até o momento que satura, não tem mais espaço para água nos poros do solo. Então, nesse momento, por mais que a taxa de chuva seja fraca, por exemplo, ela vai ser o suficiente para gerar escoamento superficial, porque ele superou a saturação, digamos assim. Então, esse é outro tipo de geração de escoamento superficial. Saturation excess occurs when the soil layers have become saturated and no further water can infiltrate. It is most common with long duration, gentle to moderate rainfall, or with the latter of successive precipitation and/or snowmelt events. For example, consider a storm that produces a steady rainfall rate of 10 millimeters per hour for 4 hours. After 3 hours of infiltration, the soil becomes saturated. In the 4th hour, the 10 millimeter per hour rainfall rate cannot infiltrate the saturated soil and becomes saturation excess overland flow. Saturation excess overland flow can occur anywhere the soil is wet. It is most common in humid climates with gently sloped or flat basins.
Here we see a farm field where the soil can typically absorb a large amount of water. The standing water in relatively light rainfall suggests that soil saturation is preventing further infiltration of rainwater. Saturation excess overland flow is the result. Beleza? Aqui uma coisa que eu queria falar. Aqui ele deu um exemplo, ele falou que pode ocorrer com precipitação de longa duração, que seja precipitação fraca a moderada, mas também, isso é um caso mais natural de se imaginar, né? Mas também você pode ter precipitação forte, mesmo que o solo tenha capacidade de infiltração suficiente para infiltrar toda essa água. Se você tiver uma chuva forte, aumentou um pouco a umidade do solo, 2 horas depois tem uma outra chuva forte, aumentou mais, depois você tem uma outra terceira chuva, por exemplo, aí chega um momento que satura o solo, por mais que sejam chuvas de curta duração, mas elas são repetidas. Então você também pode ter esse efeito, tá? Então são esses dois tipos de motivos que a gente tem por trás do escoamento superficial, que são de chuvas que ou superam a capacidade do solo de infiltrar, ou a precipitação que está ocorrendo sobre solo saturado. É mais comum, como ele falou aqui, em climas úmidos, né? Ou seja, que você tem chuva muito frequente. Mas também tem outro ponto que bacias que são mais planas e pouco inclinadas. Ou seja, também você não favorece o escoamento superficial da água, você favorece mais a infiltração. Então, depois que infiltrou até saturar, aí sim você teria isso. Então, esse é um exemplo da foto aí. Beleza? Então, agora eu vou interromper esse vídeo aqui, e próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre a composição e a textura do solo, tá? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta é só avisar, tá? Até mais.